Então, senta aqui, minha mãe. Eu vou ter que sair umas Senta aqui, Rodrigo. Não, fiquem à vontade, fiquem à vontade. Se vocês precisarem sair... Não. Fica tranquilo. TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde a todos. Iniciaremos agora a reunião da Frente Parlamentar para o Fortalecimento do Esporte para Pessoa com Deficiência. A reunião será presidida pelo vereador Dr. Ianco. Olá, boa tarde a todos os presentes. Sempre uma honra poder estar aqui nesta Casa de Leis, representando cidadãos e a população campineira. Gostaria aqui, inicialmente, de cumprimentar. Primeiro eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o vereador Dr. Ianco, cabelos eram pretos, mas agora já são mais para grisalhos, assim, uma barba também grisalha. Eu tenho 1,85 m de altura, estou vestindo uma camisa rosa hoje. Está até bonita pela televisão aqui, está bonita, avaliando. Uma blusa, um casaco azul escuro. Essa é a minha autodescrição. Eu gostaria que, depois cada um vai fazer a sua autodescrição, aqueles que compõem a mesa, mas gostaria de agradecer a honrosa presença da vereadora Débora Palermo, que abrilhanta junto conosco aqui essa abertura dessa frente parlamentar, com tamanha relevância, tamanha importância para o município de Campinas. Gostaria também aqui de cumprimentar e agradecer a honrosa presença do meu grande amigo, vereador Rodrigo da Farmadic, liderança importante para a cidade e que também abrilhanta muito os nossos trabalhos. Gostaria aqui também de cumprimentar e agradecer a presença da senhora Márcia Helena Ramos Arias, presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Obrigado pela presença, viu, Márcia? Gostaria aqui também de cumprimentar a senhora Daniele Guimarães. Daniele Guimarães, que é diretora de Política, Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. E já estendo aqui o meu abraço à nossa sempre trabalhadora, sempre brilhante secretária, Van Moro. Gostaria aqui também de cumprimentar, e que faz composição à mesa, o Luiz Marcelo. Luiz, obrigado mais uma vez, você, brilhante liderança aqui da cidade, parabéns pelo seu trabalho, e tenho certeza que a gente vai colher bons frutos dessa frente parlamentar. O Luiz é gerente de projetos da Associação Paralímpica de Campinas. Então, agora eu abro a palavra para aqueles que compõem a mesa, para a gente dar início aos nossos trabalhos, reitero, dessa frente parlamentar tão importante, que tem como objetivo implementar e fomentar o esporte para pessoas com deficiência aqui em Campinas. Então, realmente, é muito importante esse estudo, esse trabalho, essa frente, com o propósito realmente de ajudar essas pessoas que, obviamente, vão ajudar a cidade de Campinas. Eu sempre falo que é uma troca. A gente ajudar e fomentar o esporte, de qualquer forma, o esporte já é algo maravilhoso, que incrementa e que ajuda muito a saúde das pessoas. E, obviamente, as pessoas com deficiência, todo o seu ambiente vai ganhar muito com esse incentivo, os familiares. Então, é algo que a gente realmente precisa lutar muito para que a gente consiga crescer dentro do ambiente aqui da nossa cidade. Vou passar a palavra para a vereadora Débora Palermo, e aí depois a gente vai passando consecutivamente a todos os membros da mesa. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do Dr. Ianco, vereador, presidente dessa frente parlamentar, já parabenizá-lo, Dr. Ianco, pela proposta da abertura dessa frente, muito importante. E dizer que, como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida e também como professora de Educação Física, eu me sinto muito confortável, muito feliz com essa nova frente. Quero escrever um pouco aqui sobre algumas considerações que nós vamos tratar nessa frente. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher morena, de cabelos curtos na altura dos ombros, uso óculos marrom, uma blusa rosa.
tenho 1,65 m de altura, sou mais gordinha do que magra, tenho 60 anos, já sou uma pessoa idosa. Bom, esta reunião marca o início de um movimento coletivo que busca garantir o direito constitucional ao esporte para pessoas com deficiência. Um direito que, infelizmente, ainda não é tratado como prioridade pelo poder público. Campinas possui um ecossistema esportivo rico, mas desigual. Temos talentos, temos vontade, temos entidades atuantes, mas faltam estrutura, representatividade e investimento. O Fundo de Investimento do Esporte conta com 600 mil, dos quais cerca de 500 mil já foram aplicados, beneficiando apenas 5 entidades com 8 mil mensais. Isso é insuficiente diante da demanda e da diversidade de modalidades adaptadas que precisam de apoio. O Programa de Esporte na Escola, PEE, foi criado, teve edital publicado, entidades se mobilizaram, mas a promessa de nova janela de inscrição não foi cumprida. O Programa de Praças Esportivas também aguarda execução. E as metas do Plano de Governo para Esporte e Lazer, voltado à pessoa com deficiência, seguem com baixa execução. Hoje, Campinas tem 143 escolas estaduais e nenhuma com atendimento esportivo especializado para PCD. As escolas municipais enfrentam o mesmo cenário. A proposta de atuação do PEE, dentro do período integral, é uma solução viável e urgente. Precisamos de um ginásio multidisciplinar para desporto, de praças acessíveis e especialistas na Secretaria de Esportes e de um conselho municipal que represente, de fato, a realidade das pessoas com deficiência. A Frente Parlamentar nasce com o compromisso de realizar reuniões mensais, mapear o ecossistema local, elaborar projetos de lei e criar polos de atendimento com foco, inclusão e acessibilidade. Vamos também buscar fontes de financiamento externas, com o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, Correios e Ministério do Esporte, e acompanhar de perto o projeto em tramitação com a FEAC. Este é o momento de unir forças, poder público, sociedade civil, entidades esportivas e comunidade acadêmica, para transformar o esporte adaptado em Campinas em uma política pública efetiva, inclusiva e permanente. Muito obrigada, vamos ao trabalho. Muito bom, vereador, excelente. Acho que é um texto importante para a gente iniciar esses trabalhos aqui. Antes de passar a palavra ao meu amigo, o vereador Rodrigo da Farmadic, gostaria de cumprimentar a Késia Teixeira pela presença, Késia, que é da Associação Paralímpica de Campinas, do Conselho de Pessoas com Deficiência de Campinas, o Rodolfo Fernando Polidoro. Rodolfo, obrigado pela presença. Rodolfo, presidente do AEX, Associação de Esporte, Cultura e Superação Gigantes. João Marcelo, coordenador do projeto Pernas de Aluguel. João, obrigado pela sua presença aqui com a gente. O Lucas Carvalho e a Gisele Pacheco, do Conselho de Atletas da Associação Paralímpica de Campinas. Obrigado, sejam bem-vindos sempre aqui conosco. E o Benedito Pazinatti, representante do Conselho Estadual para Assuntos das Pessoas com Deficiências de São Paulo. Obrigado pela sua presença também, Benedito Pazinatti. E agora eu passo a palavra ao meu amigo aqui, o vereador Rodrigo da Farmadic. Rodrigo. Obrigado, vereador Dr. Ianco. Eu fazer aqui a primeira vez que eu faço uma áudio descrição, né? Eu achei curioso no último sábado teve o show do Nando Reis aqui no SESI e eu fui convidado a participar, fui lá e o Nando Reis fez a sua descrição, achei muito importante. Eu inclusive vi pessoas lá que tinham deficiência visual, achei muito importante para essa descrição, né? Então eu sou o vereador Rodrigo da Farmadic, eu tenho 1,83 m de altura, sou magro, carequinha, igual meu colega Luiz, que está conosco aqui na mesa. Estou vestindo a camisa branca, um terno azul, óculos preto. Eu gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes, em especial ao presidente aqui hoje, vereador Dr. Ianco, meu amigo, a vereadora Débora Palermo. Cumprimentar aqui a mesa Márcia Helena, presidente do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, Daniele Guimarães, a diretora de Política, Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência, meu colega amigo Luiz Marcelo, que é gerente de projetos e presidente da Associação Paralímpica de Campinas. Inicialmente, cabe aqui um cumprimento especial aos proponentes aqui da Frente Parlamentar
pelo tema muito importante, caro para a nossa cidade, para a sociedade campineira. Então, quero deixar aqui meus parabéns e o cumprimento pela ideia e importância de trazer esse tema aqui à discussão, porque a frente parlamentar é importante para isso, para fomentar as discussões, trazer aqui os temas importantes. Eu fiz questão de ser um dos signatários e assinar, porque também eu tenho um acompanhamento sobre o esporte, com pessoas com deficiência. Sobre o esporte, eu tenho três assessores, 5 assessores, né? 3 são professores de educação física que trabalham no meu gabinete, né? A minha falecida mãe também tinha uma leve deficiência física, a minha esposa também recuperou de um câncer de mama, mas ainda tem uma leve deficiência física por conta de uma mastectomia bilateral radical, tem uma cunhada síndrome de Down. Então, eu sei das deficiências, talvez em número de grau muito menor do que as pessoas que vivem com deficiência maior, mas eu acho importante a gente fomentar esse assunto na cidade de Campinas, porque, além das atividades diversas, eu acho que a gente tem que reconhecer as pessoas que têm garantir o direito, né, dos cidadãos de Campinas, mas também, principalmente, quando um tema relacionado ao esporte. Junto com a Secretaria de Esportes, nós temos desenvolvido uma reforma em 2 praças principais lá do distrito do Ouro Verde, que é a área onde eu moro, onde eu atuo, que é a Praça Emil Rached e a Praça da Juventude, tem passado por reformas também com acessibilidade. Nós vamos agora fazer uma homenagem a um amigo que também era atleta e amigo também do Luiz, o Meneghetti, né, Luiz? André Meneghetti. Meneghetti, era atleta, chegou a ser paralímpico? Foi. Paralímpico, nós vamos fazer uma homenagem nomeando a piscina lá, que era próximo da casa dele, que era na Praça Emil Rached, fazendo como homenagem póstuma a ele na praça lá. Quero colocar aqui o meu mandato à disposição de Vossas Excelências que presidem. Eu preciso estar numa reunião daqui a uns 15 minutos lá na Prefeitura. Então, daqui na Prefeitura é quase 15 minutos, mas eu fiz questão de estar aqui hoje, comparecer, deixar o meu apoio a Vossas Excelências e todos os membros da comissão, mas quero deixar aqui, só para ser bem breve e objetivo, tenho acompanhado na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, o encaminhamento direto de recursos de emendas parlamentares dos vereadores da cidade de São Paulo, direto para projetos esportivos, né? E algo que aqui em Campinas ainda, até porque o instrumento das emendas impositivas é mais recente, em São Paulo já tem há mais tempo, nós temos aqui a possibilidade de encaminhar para assistência social, e para as outras secretarias, direto para a Secretaria de Esporte, mas não para fomentar projetos, assim como já tem em São Paulo. São Paulo, eles têm, pelo menos eu tenho visto lá sendo encaminhado, e se há essa possibilidade legal, nós podemos fazer uma visita à Câmara Municipal lá de São Paulo, ver o presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência, não sei se é assim que eles se intitulam as comissões, mas a gente copiar o modelo que eles têm, porque a gente pode ficar aqui debatendo políticas importantes, ideias, mas sem recurso a gente vai nadar e vai ficar no mesmo lugar, né? Então, acho que é importante deixar como ideia, se a gente puder, presidente, Débora, agendar para a gente poder ir lá e copiar, trazer para cá. Também, lógico que lá, eu também acompanhei, eu vi que está tendo algumas polêmicas, mas a gente copiar o que está dando certo lá. A polêmica a gente deixa lá, traz o que foi bom. Obrigado pela oportunidade, presidente. Maravilhosa, exatamente, essas palavras são muito bem colocadas, parabéns pelas palavras novamente, e conte, né, também conosco aqui, com o doutor Ianco, com a vereadora Débora Palermo, tenho certeza que também a gente vai estar super favorável a essa ideia, que é maravilhosa, e já de antemão, já antecipo que seria uma excelente iniciativa nossa, ver o que está sendo feito por lá, para trazer para cá, porque as emendas impositivas realmente favorecem e permitem com que a gente consiga investir em algo que nós estamos aqui levantando, né, problemática, o que precisa ser resolvido ou melhorado, e realmente sem recurso isso não caminha. Tá? Rodrigo, fica à vontade, viu, meu amigo? Obrigado pela presença mais uma vez. Eu passo para as palavras, né, breves também a senhora Daniele Guimarães, né, que falará em nome da Secretaria de Assistência Social. Boa tarde. Dito, dá para perceber onde eu estou? Sim, para quem perceber.
Tudo bem? A gente sempre faz assim, a gente começa fora do som, para depois falar no som, para que a pessoa com deficiência visual possa identificar onde você está. E aí eu faço minha audiodescrição. Eu estou loira, mais para escura, cabelo curto, uma baixa estatura de 1,62 m, uma camisa com manga curta ou no cotovelo e com bastante bordados, um brinco dourado, uma calça rosa e um sapato preto. E aí, eu quero agradecer principalmente essa plateia que está aí embaixo, gente, que eu vejo vocês, eu conheço vocês de vários movimentos. Eu quero agradecer a Késia e a todos da APC, o João, do Pernas de Aluguel, o Dito, meu querido amigo do Conselho da Assistência Social, meu querido coordenador Rodrigo Giunge, a Michele, a minha companheira de Conselho Tutelar, Margarete Aguilar, o João, e a todos vocês que se disponibilizaram a vir aqui. E eu quero agradecer ao presidente dessa mesa, doutor Ianco, muito obrigada por cuidar e por querer trazer essa pauta tão importante do esporte. Quero agradecer a Débora. Débora, muito obrigado pelo seu cuidado, de você sempre estar conversando, dialogando com as mais diversas áreas, para tornar a política pública voltada para a pessoa com deficiência tão importante como para pessoas sem deficiência. Muito obrigado, porque você está lutando muito por isso. E aí eu agradeço ao nosso querido vereador Rodrigo da Farmadic, por ele já colocar tantos projetos, tantas ideias. Muito obrigada, vereador. A minha querida amiga Márcia Airas, nossa presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Muito obrigado, Márcia, por você lutar no aspecto técnico e fora dele, pela pessoa com deficiência, e trazer coisas tão importantes para nós, para efetivarmos. Luiz Marcelo, da Associação Paralímpica, faz um tempão que a gente se conhece, e eu conheço esse homem o tempo inteiro, lutando todos os dias para que mais esportes em Campinas sejam implantados para a pessoa com deficiência, espaços. Ele é briguento, viu, gente? Muito obrigado, Marcelo. Porque... E eu quero dizer uma coisa, faz 10 anos que nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, e na Lei Brasileira de Inclusão está lá garantido por lei esse direito nosso ao esportes. Então, a gente está brigando por um direito que já está garantido há tempo, e antes disso, na própria Constituição. Então, a gente tem que trazer mesmo esses assuntos à tona para que a gente possa dizer, olha, não estou aqui pedindo favor, eu quero realmente, sendo essa uma política transversal, ela tem que estar na assistência social, ela tem que estar no esporte, ela tem que estar na educação. E quando a gente pensa no esporte, eu tenho certeza que não há nada que possa trazer melhor ganho para a pessoa com deficiência do que o esporte. Porque ele vai mostrar para ela o tanto que ela pode evoluir, o tanto que ela pode mostrar os seus talentos, os seus dons. Então, por isso que é tão importante a gente poder mostrar mais nas escolas municipais, estaduais, nas nossas praças de esportes, para que essa inclusão pare de ser somente discutida e possa ser realmente efetivada. Não só no Taquaral, não só em alguns espaços centrais, mas em todos os lugares de Campinas. É isso que a gente deseja, e é por isso que nós estamos aqui. Eu quero agradecer a vocês por essa frente parlamentar. Muito obrigado, Daniele. E, assim, complementando aqui, né, a abertura, pedir para a Márcia também, né, fazer uma fala para a gente iniciar os nossos trabalhos. Márcia, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a doutora Ianco, a doutora Débora, o Rodrigo, a Dani, Luiz Marcelo, e essa plateia linda que hoje eu considero todos aqui meus amigos já, amigos de luta,
né, que a gente está sempre na luta pelo deficiente. E, assim, deixar muito forte o quanto é importante esse movimento que está sendo feito, né? Eu, como, além de presidente do Conselho, eu sou presidente de uma OSC que trabalha com surdos cegos. E a gente vê a garra que eles têm, né? E com eles a gente vai tendo contato com outros deficientes também. Então, na realidade, a gente vai chegando à conclusão que o limite está no apoio, não está no deficiente, né? A hora que ele tem o apoio para ser trabalhado, para ser respeitado e entendido, ele vai para frente, ele passa por cima de um monte de obstáculo que a sociedade que não está envolvida entende que é uma limitação, mas não é, né? Então, esse movimento que eu estou vendo iniciando hoje, na realidade, isso para mim se resume em acreditar. Acreditar na pessoa que tem alguma limitação física ou intelectual ou sensorial, mas acreditar que ela tem potencial para ser trabalhada e ser respeitada, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer todo esse movimento e queremos estar juntos para que tudo se desenvolva da maneira mais correta possível. Obrigada. Obrigado pelas palavras, Márcia. A gente é que tem a agradecer a sua dedicação e o seu legado, né, para esse trabalho tão maravilhoso. Nós temos a humilde, né, missão de tentar trazer para todos aqueles que nos assistem, aqueles que prestigiam presencialmente ou remotamente, suas redes sociais, na televisão, na TV Câmara, para que esse tema seja difundido, seja falado, para quanto mais pessoas souberem. Um pouquinho de apoio de milhares, milhões de pessoas é muito melhor do que uma meia dúzia ou uma pequena quantidade de pessoas, que é obviamente que aquele ditado que uma andorinha só não faz verão, né? Então nós precisamos realmente difundir e que isso seja disseminado a cada vez mais pessoas, para que esse grupo, né, de pessoas que lutam pelo esporte, né, principalmente do esporte com pessoas com deficiência, seja fomentado e tantos benefícios que serão diretamente passados para a sociedade. E agora, fazendo suas considerações iniciais e já a apresentação, né, Luiz Marcelo, que é gerente de projetos da Associação Paralímpica, que vai trazer um panorama, né, de como é que hoje a gente está na cidade de Campinas, enfim. Mais uma vez, bem-vindo, Luiz, pela sua maravilhosa presença aqui. Então, suas considerações iniciais, e acho que você já segue para a apresentação. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, eu vou me autodescrever. Sou um homem branco, de 54 anos, calvo, com uma pequena barba, uma barba rala. Estou de paletó bege, camisa azul, calça escura e sapato escuro. Quero agradecer só a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando sobre aquilo que, para mim, é muito importante, que, na verdade, é a minha trajetória profissional inteira. Então, esta frente parlamentar, quando a gente traz essa propositura e vocês acolhem com carinho e respeito, é fruto de 33 anos de atuação profissional. Então, fazem exatamente 33 anos que eu atuo de maneira ininterrupta, buscando o fortalecimento do esporte para pessoas com deficiência. E eu fui agraciado com essa oportunidade, né, de estar aqui hoje falando sobre isso. Vou tentar ser breve, direto, porque, né, eu sei o tempo aqui é valioso, mas eu queria agradecer a todos vocês, né. Vou quebrar todas as formalidades aqui da mesa. Quero agradecer Ianco, Débora e Rodrigo, tirar o peso aí da formalidade da Câmara, né? Daniele, Márcia, e todos aqui, né, que estão aqui conosco, que são pessoas que eu sei que têm respeito por nós e que têm respeito por aquilo que a gente acredita, né? Ainda que eu não seja uma pessoa com deficiência, eu sempre tento, né, compreender esse universo. E digo, né, sempre que não é possível você se colocar, de fato, na condição de deficiência, né? Não tenho essa arrogância aqui de achar que eu posso compreender os desafios que uma pessoa com deficiência tem no seu cotidiano.
O que eu tento, e o que a gente vem fazendo isso através do uso da ferramenta esportiva, é valorizar e respeitar essas pessoas, né? Em algum momento, né, eles nos trazem ensinamentos cotidianos e a gente tenta absorver isso da melhor maneira possível para que a gente possa, a partir desse respeito, garantir direitos, né, e esse direito constitucional da qual foi citado aqui, que é o esporte, que seja garantido de fato, né? Então, a lei garante, a lei no papel não garante, né? A gente está falando aqui de ações concretas que vão fazer com que essa garantia exista. E é por esse caminho que eu quero percorrer aqui com a minha fala, tá? Então, eu vou pedir licença a vocês para ir até o púlpito, que sou um professor de educação física, inquieto aqui nessa cadeira, e eu acho que eu fico um pouco mais à vontade ali em pé, se vocês me permitirem. Tá ok? Perfeito, Luiz Marcelo. Me ouve? Vocês me ouvem? Som? Tá ouvindo? Tá saindo? Bom, a frente parlamentar, ela tem o seguinte nome, né? E a gente tem aqui agora algumas projeções na tela, eu vou tentando descrever para vocês. Frente Parlamentar para o Fortalecimento do Esporte para Pessoas com Deficiência. Campinas já é uma referência nacional no desenvolvimento do esporte para pessoas com deficiência. Por isso, a gente está aqui para fortalecer aquilo que já existe, que é construído no seu cotidiano por várias pessoas, por várias entidades, mas, sobretudo, por atletas e alunos que constituem os nossos projetos no cotidiano. Na história recente aí do esporte para pessoas com deficiência, né, o Comitê Paralímpico ele é criado em 1995. Campinas tem representantes nas Paralimpíadas desde 1992, de maneira ininterrupta. Então, a gente tem um papel importante, o município, né? E aí eu tenho enorme respeito, ainda que não seja nascido na cidade de Campinas, eu vim aqui para estudar no final da década de 80, e rapidamente entendi a importância que Campinas tem para o cenário nacional. Então, Campinas tem, por força das suas universidades, do bom trabalho de inúmeras entidades, desenvolvido um papel importante na formação de atletas, na formação de recursos humanos, que hoje estão esparramados pelo Brasil, nas suas diversas confederações específicas que atendem a pessoa com deficiência, junto ao Comitê Paralímpico, junto a diversos clubes. Então, a gente tem uma força atuante, né? E aí, o que se espera, o que eu espero, né, com essa força que a Câmara traz, que os senhores vereadores e a senhora vereadora traz, é que a gente consiga, de fato, construir uma grande rede real, factível, e que construa ações de fato, né? Ainda que eu entenda que eu também sou um ser político, né, que faço política pública já há um bom tempo, a gente tem que sair só das narrativas e das retóricas e construir coisas concretas. E aí eu assimilo a sua fala, quando você fala que eu sou um brigador, né, da melhor maneira possível, porque eu entendo essa palavra como um realizador. Durante toda a minha carreira, e boa parte dela, eu ouvi, não vai dar certo. Não é possível fazer. E a gente tem conseguido construir coisas muito concretas no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito nacional, tratando de uma política de maneira séria e absolutamente efetiva. Dito isso, né, a Débora fez uma excelente introdução, muito do que está aqui no texto foi resumido por ela, né, mas eu não vou ler, obviamente, os slides, porque não tem sentido, mas vou dar só apenas uma introdução para aqueles que estão aqui na mesa, na plateia que não tem a visão, né. Então, a criação da Frente Parlamentar para o Fortalecimento do Esporte para Pessoas com Deficiência é fundamental para promover uma transformação positiva na vida dessas pessoas. O esporte é um poderoso instrumento de socialização, saúde e dignidade, além de ser um direito de todos os cidadãos. Essa semana a gente recebeu uma brasileira, que hoje mora na Alemanha, uma mãe com a sua filha de 16 anos, e ela falou que a filha dela adorava a natação, por um motivo muito simples. Porque o corpo dela, que
na água é um corpo que se transforma e demonstra absoluta eficiência, ao passo que, muitas vezes, fora d'água, esse corpo ele não representa, aos olhos de alguns, um corpo eficiente. Então, o esporte, de fato, ele é transformador. E a pessoa com deficiência, ela mostra uma potência utilizando essa ferramenta, que muitas vezes em outras áreas a gente não tem. Então, a frente tem essa importância, né, para trabalhar a saúde física, mental, a autoestima e o reconhecimento efetivo dessas pessoas. A gente quer promover o debate, a gente quer desenvolver políticas, a gente quer buscar recursos e a gente quer trazer a ideia de um centro de referência para Campinas. Eu vou contar algumas histórias aqui, que eu me permitirei, né, dados 33 anos de atuação. Certa vez, voltando de um campeonato internacional, o chefe da missão brasileira, eu propunha a ele que a gente fizesse um centro de referência em Campinas. Eu atuava, na época, como técnico da Seleção Brasileira de Nadadores Cegos, e a fala dele foi o seguinte: isso é impossível, Marcelo. Jamais esses deficientes vão deixar a segurança de suas casas para vir e organizar um centro de referência em Campinas. Eu falei, pode ser que sim, pode ser que não. Ainda que o Centro de Referência Paralímpico Brasileiro seja uma referência internacional, né, com toda a qualidade que ali tem e que a gente faz um uso muito importante, e eu sou grato por existir o Centro de Referência Paralímpico Brasileiro, lembrando ainda que o Brasil é a 5ª potência mundial, né, quando a gente fala do esporte paralímpico, mas às vésperas da Paralimpíada de Pequim, 2008, a Seleção Paralímpica Brasileira treinou no nosso centro de referência aqui em Campinas. Que poucas pessoas sabiam que existia um centro de referência aqui na natação, que foi construído, na época, pela Confederação Brasileira de Desporto para Cegos, da qual eu era o coordenador nacional, e a gente uniu todos os deficientes, todos os cegos que faziam parte da seleção, treinando aqui, na Associação Paralímpica Brasileira. O Centro Paralímpico Brasileiro, de referência mundial, foi ser construído depois, em 2016. Então, quando a gente fala em ser teimoso, em ser brigador, é porque a gente acredita e a gente tem uma capacidade de visualizar e antecipar ações futuras. E aí eu convido todos a vocês a mergulharem comigo nessa trajetória de sonho, né? E aí eu conto uma outra história para vocês. Minha filha um dia perguntou para mim assim: o que você faz de verdade, pai? Eu sabia que você era professor de natação, mas o que você faz hoje? Eu falei, vendo sonhos, filho. Alguns números. Campinas, segundo o IBGE, tem 1 milhão, vou arredondar os números aqui, 1.140.000 habitantes. O Brasil tem quase 9% de pessoas com deficiência, segundo o mesmo censo. Campinas está próximo de 6%. Censo é censo, é o dado oficial, que não quer dizer que ele seja o dado, muitas vezes, real. Né? Quem está no dia a dia se depara com outras realidades, às vezes maiores, às vezes menores. Mas esse é o dado real. A gente estava falando hoje aí de aproximadamente mais de 170.000 pessoas com deficiência no município. Né? Dependendo do olhar que você tem, esse número pode chegar a 130.000 pessoas com deficiência no município. Ok? A gente tem aí, segundo um dado de 2003, oficial da Prefeitura, quase 2.000 crianças com deficiência na rede municipal. Ok? A vereadora citou o PE, né, o Projeto Esporte na Escola. O Projeto Esporte na Escola, ele nasce também de uma consulta a nós, das 15 modalidades que foram propostas no edital 010 de 2024, uma apenas era para atender pessoas com deficiência. E o quantitativo que o edital propicia é para atendimento de 40 crianças apenas. Nós temos 2.000 quase para serem atendidas. 208 escolas contam com professores de educação especial. Me antecipando aqui a fala, né, um dos motivos que se colocou para o PE não avançar é que não houve manifestação das escolas em relação ao desejo de ter o esporte dentro da escola. Com 208 escolas ativas com professores de educação especial, isso é um dado que causa uma certa estranheza. Até porque, numa consulta rápida que fizemos aos colegas professores, a gente conseguiu, em menos de 1 hora, ter dados concretos dessas escolas com o nome do professor,
nome da escola, endereço, número de crianças, quais eram as crianças com deficiência, e-mail, telefone, e esse documento foi encaminhado à Secretaria de Educação para poder ser validado. Então, a gente consegue rapidamente levantar esses dados, e são dados que na própria prefeitura já tem. 4 entidades esportivas de atendimento à pessoa com deficiência. Eu coloco ali entre parênteses, exclusivas. Temos um número enorme de entidades que fazem o atendimento também e usam a ferramenta de educação física, a atividade física para o atendimento. Hoje a gente tem aqui 2 entidades representadas, que é a PC e os Gigantes. E aí eu quero fazer menção àquilo que também é importante. Estas 4 entidades que representam o esporte para a pessoa com deficiência do município são algumas das principais entidades esportivas do Brasil, né? Se a gente fizer um recorte, me ajude aí, Rodolfo, por favor, só do rugby, nos últimos 2 anos, das 10 ou 12 competições que aconteceram, Campinas ganhou talvez 8, 9 competições no rugby, só em uma modalidade. Se a gente vai para a natação, se a gente vai para o atletismo, Campinas está entre as 10 principais equipes do país na natação, entre as 30 melhores do país no atletismo. Na natação, nós estamos falando de um universo de quase mais de 200 equipes, no atletismo, mais de 400 equipes. Então, Campinas tem uma potência e uma força aí. A gente está falando, esses dados são os dados projetados, porque só as entidades podem falar diretamente sobre isso. Quase 300 pessoas sendo atendidas, mais de 1.200 sendo impactadas. Então, a gente tem números robustos para validar a proposta que vai ser apresentada aqui. Vou correr um pouquinho, obviamente, porque o tempo é escasso. Esse documento vai ser oferecido a todos, para depois a devida leitura e interpretação. Mas a gente faz um organograma do que seria um caminho ideal para que, de fato, o esporte para a pessoa com deficiência se concretize no município. Eu parto de uma visão macro para uma visão micro, né? Esse é uma fotografia do organograma do Ministério do Esporte. Os meninos que não vêm aqui, são várias caixinhas com setas mostrando as áreas de atuação dentro do Ministério do Esporte. Duas áreas são importantes para a gente aqui. Lembrando que a gente tem uma Secretaria Nacional de Paradesporto e a gente tem uma Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social. Então, das 3 grandes pastas que existem no Ministério do Esporte, 2 têm referência ao que nós estamos falando aqui. Ou seja, existe uma política nacional que nos permite dialogar, tanto para construir a nossa política local, tanto para buscar recursos de fato e de direito. A gente tem um Sistema Nacional de Esporte constituído da seguinte maneira, né? E aí eu quero fazer uma parte depois, também que Campinas é protagonista disso. A gente tem o Ministério do Esporte comandando esse sistema. Numa coluna, a gente tem o que é o esporte olímpico, na outra, a gente tem o que é o esporte paralímpico. Então, a gente tem o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Brasileiro de Clubes. A gente tem, do outro lado, o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. O Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, ele nasce também da minha teimosia. Quando, a partir de 2015, eu começo a percorrer espaços como o de vocês aqui e outros espaços, dizendo que a legislação tinha que ser cumprida, que existia um recurso represado, na época, junto ao Comitê Brasileiro de Clubes, não ao CBCP, que foi criado a posterior, e isso estava se acumulando, né? E chegou a um montante de mais de 100 milhões de reais, que não chegava na ponta aos clubes paralímpicos brasileiros. Ainda que alguns atores desse novo organismo contem uma versão diferente, essa é a versão oficial. Um repórter me liga um dia e fala assim: Marcelo, estou sabendo que você está numa luta aí de alguns anos, tentando fazer com que sua voz seja ouvida sobre a questão do recurso parado da lei das loterias para chegar aos clubes. Eu falei, é verdade. Nós fizemos uma matéria jornalística, isso foi a público, e vários atores começaram a nos buscar, e a gente criou o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Daí também a significância de Campinas, das 11 entidades fundadoras, 3 são do município. Okay? O Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos toma alguns rumos, que requerem, ao meu ver, alguns olhares com mais lupa e cuidado, né? Mas eu vejo, fico feliz que hoje uma DEACamp, uma APC,
gigantes façam uso também desse mecanismo importante para se manter as suas atividades. A gente tem ainda o Comitê Brasileiro de Clube Escolar e o Comitê Brasileiro de Clube Universitário, que dá sustentação para as outras ações. E aí começam a abrir milhares de caixinhas aqui na tela, né, para mostrar como é que se estrutura. Eu organizei em 5 colunas essas caixinhas: fontes de financiamento, parceiros, secretarias, legislação e infraestrutura. Então, esse é o cenário mais ou menos estruturado no país, ok? Então, se a gente olhar para o país como o esporte se organiza, ele tem mais ou menos isso, organizado. Então, na linha fonte de financiamento, a gente tem financiamentos públicos e privados, ok? A gente tem leis de incentivo, repasses públicos, patrocínios diretos, editais privados e públicos, né? O Pronas Proceder é um deles, e a gente pode trabalhar com as emendas parlamentares, como o Rodrigo citou há pouco. A gente tem que construir a possibilidade dos parceiros, né? Sociedade civil organizada, a gente tem entidades esportivas, a gente tem entidades de atendimento social, a gente tem o governo federal, estadual e municipal, universidades e fundações, clínicas e hospitais e comitês. As diversas secretarias: Nacional de Paradesporto, Nacional de Inclusão, que a gente falou há pouco, a Estadual da Pessoa com Deficiência, da qual o Dito aqui está representando, a Municipal de Esporte, a de Educação, a de Desenvolvimento Centro Social, a de Saúde, a de Transporte. A gente abre um braço importante da INDEC, porque a gente também tem aí situações com o transporte municipal. Temos uma legislação sólida, tanto enquanto normas e legislação internacional, da qual o Brasil é signatário de inúmeras delas. A gente tem uma Constituição Federal que garante esse direito, como já foi dito aqui também, e aí a gente abre 2 legislações importantes para sustentar algumas ações no dia a dia: a Lei Geral de Esporte e a Lei Brasileira de Inclusão. Temos uma lei federal de incentivo ao esporte, temos uma lei estadual e temos uma legislação municipal que a gente vai olhar com mais cuidado daqui a pouco. A infraestrutura atual hoje, né, ou ela é pública ou ela é privada. Esse é o cenário do esporte brasileiro hoje, tanto olímpico quanto paralímpico. Quando a gente olha para o município, isso é reproduzido, quase que de maneira igualitária. Então, quando a gente vai para a fonte de financiamento, fundos públicos, fundos privados. Qual é o fundo hoje que nos dá recurso? FIEC, Fundo de Investimento do Esporte de Campinas. E aí eu abro também um parênteses importante, faço um recorte, 2012 a 2014, quando o fundo estava se organizando, quase que a pessoa com deficiência é colocada à parte. Se a gente não estivesse lá naquele momento, representando a pessoa com deficiência, enquanto conselheiro, não existiria FIEC hoje para as pessoas com deficiência, que é o único recurso que o município oferece. Naquela época, o recurso era muito pequeno. O primeiro recurso destinado às organizações foi R$10 mil para cada uma, dava R$20 mil. E as outras organizações, que naquela época alguns, acho que os gigantes nem existia ainda, existia só a DEACamp, a HDCamp e a APC, jamais seriam beneficiados, porque um dos critérios era: atenda-se às entidades mais antigas. Então, nós lutamos por um recurso mais amplo, onde todas as entidades hoje pudessem se beneficiar. E hoje a gente tem R$1.200.000 a cada biano, né, para poder investir nas pessoas com deficiência. Fruto também da nossa teimosia de estar lá discutindo política pública dentro dos conselhos municipais. A gente tem um fundo privado importante, que hoje, né, atende o município, que é vinculado à FEAC também, que tem nos assessorado nesse sentido. Temos patrocínios diretos, temos editais. Um edital é o edital do FIEC, a gente tem que concorrer anualmente. Esse dinheiro, né, não é um dinheiro renovado, ele tem que ser concorrido. E agora temos o edital do Projeto Esporte na Escola também. E as emendas parlamentares, como o vereador Rodrigo colocou, precisamos avançar de uma maneira um pouco mais eficiente em relação a isso. A gente tem as entidades, é praticamente a mesma situação do governo federal, do âmbito nacional, as secretarias, a mesma situação que eu citei, a legislação ela é a mesma e a infraestrutura é a mesma, ou seja, a gente é um espelho do que acontece no resto do país em âmbito federal também, ok? Por que isso para mim é importante, que a gente seja um espelho? Porque a gente dialoga, ou deveria dialogar, né? Então, o caminho para a construção política, uma vez que, na prática, isso seja um pouco disforme, mas a política está aí, ela está clara. E ela é uma política de Estado, ela não é uma política de governo. Então, cabe a gente
utilizar bem essa política de Estado que está estabelecida, né? Bom, já falamos sobre a Lei Brasileira de Inclusão, já falamos sobre a Constituição, tem um texto longo aqui, que depois, né, quem tiver desejo e possibilidade de se aprofundar vai poder falar. A gente fala sobre a questão da igualdade, da não discriminação, e é isso que a frente, eu espero que a frente lute por nós, né, o direito à não discriminação, né? Quando a gente impede o direito ao uso de uma praça de esportes, a gente está discriminando, né? Então, é isso que a gente espera que não aconteça com a frente. E aí a gente faz um recorte importante aqui, né? Quando a gente fala de um recurso que foi buscado pela sociedade civil organizada, dialogado com o governo federal, para a implantação daquilo que é uma lei, Programa de Práticas Esportivas, a lei número 13.997 de 2011, e o município publica em 2014, em 2024, que não há mais interesse público, e é isso que está no texto do Diário Oficial, que por desinteresse público, ele abre mão de quase R$600 mil para implantar um programa, ele está indo contra uma legislação municipal. E a gente não entende por quê, né? Foi aberto o edital, foi selecionada a entidade, e na hora de fazer o trâmite do governo municipal para o governo federal, houve um desinteresse, né? Então, isso é uma coisa que a gente gostaria de uma posição do governo municipal. Por qual o real motivo do desinteresse? E abrir mão desse recurso que foi conquistado num diálogo político construído, né, por nós, levando o governo municipal para o diálogo com o Ministério do Esporte. A gente fala aqui, na outra legislação, né, que é a 9794 de 1998, que autoriza a Prefeitura Municipal a buscar parceria junto à iniciativa privada, objetivando a adaptação das praças de esporte. Basicamente, a gente está falando dos TACs, né? Então, tem várias empresas aí que poderiam estar nos ajudando, que tem TAC com o governo municipal, que poderiam estar trazendo acessibilidade efetiva para o município, sem onerar o próprio município. Trabalha a prioridade dos deficientes, a Lei 9426 de 97, no uso das praças de esportes, fala da construção de uma pista de competição para paraplégicos, enfim. Então, a gente tem uma legislação extensa municipal que trata disso, tá? E tem uma lei mais recente, de 2005, que fala especificamente do paradesporto, né? Como que o paradesporto teria que ser tratado dentro do município. Cumpre a Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, naquela época, né, ainda era uma secretaria única, atender aos objetivos seguintes: criar e adaptar espaços esportivos e de lazer para pessoas com deficiência, ampliar as oportunidades de prática esportiva para pessoas com deficiência, incentivar a prática de atividades físicas esportivas, adaptadas ou não, nas diversas modalidades, incentivar a formação de profissionais, estimular ações integradas do paradesporto com entidades governamentais e não governamentais, investir na divulgação de projetos locais em âmbito regional e nacional. Então, nós esperamos que a legislação seja cumprida, que está posta. E a gente tem uma estrutura de fiscalização no município que poderia nos ajudar. E, felizmente, temos os representantes aqui que vão ser citados, que podem também corroborar ou não com a nossa fala. Dentro da Secretaria de Esportes, nós temos uma coordenadoria de infraestrutura, que poderia olhar com mais cuidado os espaços esportivos, né, da qual a gente utiliza. Salvo algum engano aqui de memória, dos espaços esportivos hoje que estão sendo utilizados pelas entidades, só 2 são públicos, tá? Os demais são privados. A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, existe um Departamento de Política, Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência, representado aqui pela nossa colega Daniele. Ainda dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, temos uma coordenadoria do Departamento de Acessibilidade para a Pessoa com Deficiência, que é representado pelo Rodrigo, que fez visita lá a um dos espaços que utilizamos, que é o São Bernardo, que a gente propõe que seja olhado com bastante cuidado, para que seja um polo de referência, né, por tudo que representa em termos de território regional ligado à demanda específica. Nós temos a empresa Endec, que trata da questão do transporte, da qual foi
primeiro debate da comissão, né, vereadora, sobre a falta de transporte para que se faça uso. Tanto os Gigantes quanto a DEACamp sofreram muito no início do ano, no final do ano passado, sobre a questão da falta de transporte para que eles pudessem fazer uso dos seus espaços. A DEACamp hoje, infelizmente, não está aqui representada porque também não teve transporte para os seus usuários estarem aqui, tá? Porque também são pessoas com tetraplegia que precisam de um transporte especializado. Eu faço um recorte aqui do tópico esporte e lazer do plano de governo do nosso prefeito Dário. Lembrando, né, a importância do Dário como secretário de esportes, ele que também sempre foi uma pessoa ativa e sensível à nossa causa. O plano, na área de esportes, diz o seguinte: ampliação do horário de atendimento das praças para o período noturno, realização do Fórum Municipal para atualizar as diretrizes das políticas públicas. Como pesquisador, militante, professor, me coloco à disposição da Prefeitura para esse debate público, e para a gente poder criar uma política e diretrizes mais eficientes para atendimento da pessoa com deficiência. Fala do projeto esportes, escola de esportes nas escolas municipais. O edital foi feito, foram selecionadas entidades, estamos desde abril aguardando uma resposta, já protocolamos pedidos de resposta e a gente está sem pedido, sem resposta até o momento. Centro de Olímpico de Skate, Academia Popular, ginásio multidisciplinar do atleta paradesportista. Certamente as equipes que trabalham com basquete, rugby e outras mais vão agradecer muito se o ginásio puder surgir. Então, o que se espera? Né? O que se espera, na verdade? Boa escuta por parte do Legislativo, que o Legislativo nos auxilia que essa legislação seja aplicada de fato, que as diretorias, os departamentos e as coordenadorias nos deem as mãos para ações concretas, que os conselhos nos apoiem nesse sentido, que os clubes de pessoas com deficiência estejam conosco, mas, sobretudo, que a voz dessas pessoas que estão no dia a dia necessitando de atendimento sejam ouvidas. O que eu posso fazer é tentar fazer com que essas vozes, através também da minha voz, que de alguma forma é ouvida também, se amplifique, mas quem tem força de fato é o Legislativo, é o Executivo, é a Frente Parlamentar, é a Comissão. Sem vocês, vai perdendo força esse nosso grito de pedido de auxílio. Então, a gente espera que toda essa legislação, que todo esse cenário que está absolutamente translúcido e transparente de como deve ser feito, possa caminhar. E aí eu, humildemente, coloco a minha força de trabalho, meus 33 anos, meus estudos de doutorado, meus estudos de mestrado, minha especialização, todas as minhas conquistas esportivas ligadas ao movimento paralímpico, que também não são poucas, e da qual eu tenho muito orgulho, e não tenho nenhuma medo de me sentir arrogante nesse momento. Não é uma arrogância, é um orgulho, é com orgulho que eu falo, né? À disposição do município. Então, muito obrigado e desculpa se eu me alonguei demais. Luiz Marcelo, eu ia pedir até para você permanecer por aí, para eventualmente a gente perceber se dentro da plateia nós temos alguma pergunta aqui, da gente que estiver aqui na mesa, de nós aqui da mesa diretora também. Eu só gostaria, antes, né, de passar as perguntas, te parabenizar pela apresentação, por trazer esse panorama real e efetivo, né, do que deve ser feito. Acho que nós temos um caminho, igual você comentou agora, translúcido, transparente, pronto para, né? A estrada está pavimentada. É só colocar o carro e seguir adiante, né, como diz o outro. Então, assim, andar. Obviamente, andar é igual investimento. Não existe outra palavra que defina o andar. Andar em tudo na vida da gente é igual investimento. Nós precisamos de boas ideias, de gente competente, que é o que está traçado. Mas, se não tiver investimento, não anda. Então, é isso que nós temos que buscar. Buscar fontes, buscar maneiras e buscar
condições para que o investimento chegue àqueles que têm vontade, que têm gana, que têm condição de fomentar algo maravilhoso, volto a repetir, é maravilhoso para a sociedade, para todos os atletas, para as famílias dos atletas, para a sociedade como um todo, para o ambiente, para o bairro, para a cidade, um medalhista olímpico na cidade de Campinas. É uma honra para a gente, sabe? Dá para passear num carro de bombeiro na cidade, porque é um título, é uma medalha olímpica. Então, assim, é muito importante para a gente. A gente realmente precisa ter essa força, essa vitalidade para investir, para trabalhar nisso. Eu estou até sendo um pouco enfático, porque eu vejo tanta dedicação, às vezes. Não vou falar aqui que é errado, tá, gente? Mas, às vezes, no mundo pet, nesse mundo animal, uma dedicação, uma luta tamanha, e, às vezes, para o ser humano, para algo que está envolvendo a pessoa, o humano, às vezes, a gente não vê essa disposição, essa luta. Que deve estar lá. Eu não estou dizendo que não tem que estar, mas tem que estar cá também. Eu acho que é lá e cá. Nós temos que ter essa mesma disposição, essa mesma luta, essa mesma união da sociedade para fomentar o esporte para pessoas com deficiência. Desculpa a minha ênfase nisso, mas é que me deixa muito chateado, realmente, a gente não perceber isso. E aí vai a primeira pergunta, que é a minha. Desculpa a minha. Luiz Marcelo, exemplo, eu tenho um investidor do ramo privado que tem interesse em investir nisso, investir no fomento ao esporte com pessoas, para pessoas com deficiência. Como que isso pode ser feito, através de que maneira, como que isso pode ser feito? Estou falando genericamente para todos aqueles que estão nos assistindo, para todas vocês que estão aqui no plenário, enfim, possam entender a maneira, o modus de operar isso aí, Luiz Marcelo. Vereador, vou antes de responder, só abrir um parênteses aqui, lembrando a todos, que a Frente Parlamentar tem na coordenação um médico e uma professora de Educação Física. Isso, para a gente, é muito emblemático e a gente tem certeza que essa dupla vai fazer as coisas andarem de maneira muito bacana. Basicamente, hoje, a gente tem dois mecanismos para o investidor nos apoiar. Ou ele vai fazer uma doação direta, e que para a gente é muito importante, porque a maioria das organizações sociais, que é o nosso caso, tem fluxo de dinheiro de livre movimentação escasso. Então, quando ele doa, a gente acaba escolhendo, tendo mais liberdade de atuação com esse recurso. Ele vai doar, e aí cada organização vai fazer um contrato, vai emitir um recibo, enfim. Cria-se um processo administrativo burocrático para receber esse dinheiro dentro da lógica de boa transparência e governança. Esse é um caminho. O outro caminho é o uso das leis de incentivo. No caso, a gente tem dois tipos de lei. A Lei Federal de Incentivo ao Esporte, para empresas de lucro real, e a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, que é a ICMS. Essas entidades têm que estar habilitadas com seus projetos dentro dessa legislação. Então, se a empresa A quer patrocinar uma entidade B, essa entidade B tem que ter um projeto aprovado dentro dessas leis, e a empresa vai lá fazer o aporte, e aí segue-se um fluxo burocrático dentro das normas que cada lei faz. Basicamente, é isso hoje. Não tem outra forma dos recursos chegar até as nossas mãos. Não, perfeito. É o que eu falei. Para todos nós que conhecemos, empresários, pessoas que também se sensibilizam pelo assunto, pela pauta, que também converse com eles. Eu estava conversando com a vereadora Débora aqui, que é muito comum e é muito necessário, às vezes, essa verba de doação exatamente para o custeio. Porque custeio é algo muito complexo e precisa muito de verba para custeio. Porque professores, pessoas que estão diretamente ligadas ao ensino, das modalidades, eles recebem, eles têm que receber. E, às vezes, essa verba de custeio sendo mais restrita é complicado. Mas, obrigado pela explicação. E aí eu abro a mais perguntas aqui. Dito. Pode perguntar, acho que dá para a gente te ouvir, se você quiser falar. Está levando o microfone para você aí. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Benedito Pazinati, e todos que me conhecem como Dito. Vou me autodescrever, eu sou um homem branco, cabelos grisalhos, tenho olhos verdes, sou cego total, estou usando uma camisa polo vermelha, uma calça jeans escura, uma bengala guia
para a locomoção do deficiente visual. Hoje eu estou vice-presidente do Conselho Municipal da Assistência Social de Campinas. Diga-se de passagem, o Luiz Marcelo também é conselheiro do CMS, né, Luiz? Exatamente. Mas hoje eu estou aqui representando o Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência. Um pouco antes de eu vir para cá, eu estava conversando com a presidente, né, com a atual presidente do CAPCD, que é o Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência, e ela falou da importância dessa frente parlamentar, né, porque eu estou sempre lá na capital, inclusive dia 22 eu vou estar lá na reunião ordinária, eu estou sempre puxando a orelha do secretário, Dr. Marcos da Costa, secretário de Estado da Pessoa com Deficiência, porque foi no começo desse ano, eu acho, né, que eu convidei ele para vir para cá. Ele disse que eu convoquei, mas eu convidei. E, enfim, aí estava a vereadora Débora, tinha outros vereadores, estava a Dani, né, Dani? E, assim, só que o que eu percebo, e, assim, há muitas palavras, muitas políticas, assim, muita teoria, vamos dizer assim, e pouca prática. Até no último dia 14, eu estava em Brasília, no Senado Federal, no evento da Lei Brasileira de Inclusão, e um senador falou isso aí, que direitos a gente não se fala, a gente se executa. O que quer dizer isso? Que direito a gente tem que sair da teoria e colocá-lo em prática. E quando se chega no Legislativo, aí sim que eu penso que o Legislativo tem força de lei, né, para que se Campinas é uma referência, gente, igual o Luiz bem falou, explicou, Campinas é a maior cidade no interior de São Paulo, a maior metrópole do interior de São Paulo, a 28ª cidade do Brasil em índice de desenvolvimento humano. Então, não é pouca coisa, a representatividade de Campinas não é pouca coisa. Então, nós temos, sim, que ter um esporte paralímpico forte em Campinas, ainda mais forte, né? Sábado eles foram competir em São Paulo, e está aí o Lucas, a Gisele, a Késia, e foram outros atletas também, o Rafael, que eu fiquei sabendo, ficou medalha de prata, enfim. O Legislativo e o Executivo de Campinas precisa se unir para que, de fato, isso saia da teoria e se torne realidade, se torne prática. Esses dias eu estava tentando, né, numa reunião com o prefeito, e aí a assessora dele falou para conversar com o secretário de esporte. Aí eu falei, mas não adianta conversar com o secretário de esporte, porque ele estava nesse dia que o secretário de Estado veio, o secretário de esporte estava nesse evento. Então, não adianta, a gente tem que conversar com o Executivo para quem executa a política pública, né? Então, por isso que eu peço assim, a Débora é uma pessoa que é minha amiga faz tempo, né? Ela está em tantas frentes que é difícil até nomear quantas frentes ela está em prol da luta da pessoa com deficiência. Então, eu conto muito com o apoio do Legislativo de Campinas para que se torne realidade esse projeto do Luiz Marcelo, que é um cara brigador, mas brigador no bom sentido, que ele é um cara de garra, muito forte e muito verdadeiro. Então, parabéns, Luiz, e pode contar sempre comigo como pessoa com deficiência, como representante do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência, pode contar sempre comigo. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom, Benedito. Belas palavras aí. Mais alguém? Alguma consideração da plateia? Boa tarde a todos e a todas, né? Quero agradecer aí ao colegiado, a essa mesa, a brilhante explicação do Luiz Marcelo. Fui contemplado, né, como atleta, como pessoa. E eu gostaria de sugerir, ampliar a nossa discussão, essa frente parlamentar é muito importante, historicamente, até mesmo para o desenvolvimento esportivo do nosso município, mas eu ia propor... Márcia, você é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sim. Daniele Guimarães, que crie-se uma comissão permanente para assuntos esportivos também dentro do Conselho, que dialogue também junto com essa frente parlamentar. Trabalhei junto com o Dito na gestão dele durante 4 anos no Conselho da Pessoa com Deficiência, claro que em outra comissão, mas a gente tinha uma comissão provisória, né, não uma comissão permanente de esporte, mas eu acho que é fundamental, importante que torne-se essa comissão permanente. A gente sabe que a gente precisa seguir diretrizes estaduais e federais dentro da conferência, mas eu acho importante essa criação permanente. Tá? Então, eu estou dando minha contribuição, essa sugestão, e obrigado pela atenção. Obrigado.
Lucas, obrigado pela sua fala e acho que boa ideia, né? Excelente ideia da criação, né, da comissão permanente aí, fazendo essa interface, né, da comissão, né, do conselho junto a essa frente parlamentar. Uma ideia bastante interessante, importante. Mais alguma consideração, alguma pergunta? A gente já está encaminhando para o final da nossa reunião. Dá licença. Pois, senhora Lucas, Márcia. nós vamos levar para a nossa próxima reunião essa ideia sua, tá bom? É muito importante essa ideia. Nós vamos discutir com os conselheiros, tá? Grata pela iniciativa. Pois não, ali, mas... Sou Rômulo Fernandes Silva, chefe de gabinete do vereador Carlinhos. Mencionando aqui o dito, eu sou um rapaz negro, estou com a camisa polo vinho, calça jeans, barba por fazer e cansado. Eu vim aqui a pedido do vereador, que está acompanhando a esposa e já avisou aí a mesa, que é membro aqui da comissão, uma pessoa que tem um apreço muito grande e é pauta do nosso mandato a pessoa com deficiência. Eu acho que tocaram pontos importantes. Não se faz política pública sem dinheiro, não se faz esporte sem dinheiro, sem investimento. Acho que a casa aqui precisa se debruçar, e lá no mandato a gente vê muita política importante que não dá certo por falta de ter verbas específicas, de constar no orçamento e de maneira direcionada. Na maioria das políticas, principalmente o esporte, tem que disputar espaço com modalidades que têm, na nossa visão, facilidade em alguns aspectos de captar recursos por ser esportes que tem aí já. Então, esporte para pessoa com deficiência, como esporte para alguns segmentos protegidos que precisam de ter atenção especial pelo poder público, ela precisa ter dinheiro carimbado, destinado, e eu acho que talvez esse seja o nosso maior desafio de se debruçar. Vou dar só um exemplo aqui. A gente discutiu com o pessoal do futebol feminino, e o futebol feminino falou assim, não, a gente está firme aqui no futebol, só que nós temos que disputar dinheiro com os meninos. Entendeu? Então, para nós não queremos mais que eles, mas nós não queremos muito menos, entendeu? Então, vamos criar uma política que crie um patamar mínimo para o futebol feminino. Estou dando um exemplo que eu acho que serve para nós aqui, porque o investimento em esporte já é pouco. Entendeu? E quando você vai colocar isso à disposição, para a pessoa deficiente fica pior ainda, porque aqui nós temos vôlei, tem futebol, tem outras modalidades que estão em alto nível na cidade, que acabam, muitas vezes, levando o recurso. Então, acho que talvez esse seja uma discussão central. Então, agradeço a oportunidade, nos colocamos à disposição no mandato para pensar em algo nesse sentido, e vamos colocar no orçamento o esporte paralímpico, entendeu? E o esporte para pessoas com deficiência de maneira geral. Obrigado ao vereador Carlinhos por enviá-lo aqui para fazer seus comentários pertinentes, importantes. Agradeço mais uma vez, e eu tenho certeza que o vereador Carlinhos Camelô, por atuante que vereador comprometido com as causas, né, relevantes da cidade, vai estar junto com a gente nessa luta, nessa batalha. Bom, já rumando para o nosso encerramento, eu peço só as considerações finais breves, né, a vereadora Débora, só aproveitando para comentar que a vereadora Débora precisou se ausentar, conforme ela havia dito, ela tem um outro compromisso e precisou sair. E agora finalizamos aqui com as considerações finais da Daniele.
Eu acho que o mais importante, vereadora, é nós, como poder público e a Casa Legislativa, estarem juntos, né? Já tivemos várias ideias aqui trazidas pelo gabinete do vereador Carlinhos, trazido pelo Rodrigo da Farmadic, pelo senhor, pela Débora, e se nós nos juntarmos como poder público e pelas organizações de esportes, eu acho que se a gente fizer uma força, a gente consegue avançar para termos um orçamento voltado para isso, para termos emendas voltadas para isso, e para que a gente tenha, dentro da Secretaria de Esportes, dentro da Secretaria de Assistência e outras, um espaço específico para esses esportes. Então, só que se a gente não se juntar, a gente não consegue ir adiante, né? Então, essa união que eu já vi aqui por vocês, vereadores, pelo Conselho da Pessoa com Deficiência, pelas entidades aqui representadas, que são entidades fortíssimas aqui em Campinas, eu acho que damos um caminho. Temos um caminho aí. O que você acha, Marcelo? Sem dúvida. Eu jogo para o Marcelo no final para definir aqui as nossas considerações, mas agora eu passo para a Márcia as suas considerações finais, Márcia. Bom, primeiro eu queria cumprimentar o Marcelo. Fantástica a sua explicação, sua explanação, deixou muito claro para a gente. Eu não tinha ideia de tantos detalhes, né? Eu acho que é muito importante. E eu acho que se a gente tiver sob seu comando e tiver força e vontade do Legislativo, de todo mundo, com certeza vai dar tudo certo. Porque você é um exemplo, é um orgulho para a gente. Tá bom? E essa força sua, com certeza, passa para todo mundo. Obrigado, Márcia. Faço das suas as minhas palavras. Mais uma vez, parabéns também, Marcelo, pelo seu maravilhoso trabalho e das palavras de muitos aqui da plateia também que comentaram da mesma forma. Parabéns mais uma vez, Marcelo. E já finalizando com a resposta à pergunta feita pela Dani, se você puder já respondê-la e já fazendo as suas considerações finais, Marcelo. Tem na tela aqui, meninos, o slogan que foi criado para os 18 anos da APC, né? E aí eu convido a todos vocês a prestigiarem os 18 anos da APC. A gente está comemorando 18 anos de fundação esse ano, com uma série de ações, que a gente também precisa de bastante apoio ainda para desenvolver. Mas o slogan é o seguinte: não é sobre vencer ou perder, é sobre pertencer. Independente de sermos ou não uma pessoa com deficiência, eu acho que cada um de nós, somos todos adultos aqui, a gente já tem algum tempo de vida percorrido, a gente já se sentiu deslocado em algum ambiente. Sim. Não é? Seja na adolescência, seja aqui, seja acolá. Mas esse sentimento de você chegar num ambiente e não se sentir pertencente daquele lugar, independente de sermos ou não pessoas com deficiência, é algo muito ruim. Em algum momento já tivemos esse sentimento. Certo ou não? Então, o que a gente quer com o nosso pedido e com essa possibilidade da frente parlamentar é que ninguém no município, ninguém que seja ou não uma pessoa com deficiência, não se sinta pertencente desse direito constitucional. Que esse direito seja efetivo, que esse direito seja concreto, né? Que ele não seja algo somente almejado, né? Porque o esporte, ainda que tenha uma potência transformadora, ele é muito barato. Ele é muito barato perto de outras políticas, e ele é uma política transversal de fato. Ele favorece a construção de outras políticas paralelas. Então, eu agradeço em meu nome, em nome das instituições que eu represento, e, se assim me permitirem, também em nome das pessoas com deficiência que aqui estão, para que a gente possa concretizar. Agora, a gente não pode deixar esfriar. Não. Né? E a gente tem aí, como todo bom planejamento, metas a médio, longo e médio prazo. Então, que as metas a médio prazo, nessa construção, Dani, respondendo você diretamente agora, saia do papel. Que a próxima reunião já esteja marcada, que a próxima pauta seja levantada, que os próximos atores, a gente fez hoje uma reunião quase de alinhamento,
Tenho certeza que a nossa segunda reunião terá esse plenário lotado, né? Porque a gente vai ampliar esse debate, e que aqueles que têm o poder da caneta, né, seja para direcionar políticas, seja para abrir financiamentos, ou seja para dialogar com outras instâncias, nos apoiem nesse caminhada. Obrigado, Márcio, pelas palavras, é importante. Obrigado, vereador. Obrigado, Marcelo, mais uma vez pelas palavras. Acho que a minha fala, já para concluir, você falou, né, que o esporte é muito barato e o esporte amplia, né, de forma veemente e economiza lá na frente outros investimentos que são muito mais caros. Por isso que a palavra investimento se presta muito, né, mais uma vez, investir. Eu estou, né, colocando aqui um capital, mas eu tenho certeza que eu vou ter o retorno desse capital. Então, o esporte é isso. O esporte é vida, o esporte é saúde, o esporte é tudo isso. Então, realmente, eu fico muito honrado de poder ter proposto, né, a abertura dessa frente parlamentar. Mais uma vez, agradeço, né, ao Marcelo por me dar esse alerta e para que a gente startasse essa iniciativa. Agradeço à vereadora Débora Palermo mais uma vez por também prontamente se prontificar a assinar conjuntamente conosco e fazer frente, né, fazer parte dessa comissão, junto com o vereador Carlinhos Camelô, junto com o vereador Rodrigo da Farmadic e todos os outros vereadores que fazem parte dessa frente parlamentar e que, junto conosco, lutarão para que a gente consiga efetivamente melhorar o cenário, né, do esporte para pessoas com deficiência na cidade de Campinas e, obviamente, Campinas como mãe de toda a região, obviamente a gente vai ajudar e fomentar o esporte para pessoas com deficiência em toda a região metropolitana de Campinas. Agradecendo a todos, mais uma vez, a presença ilustre, maravilhosa e muito aprazível de todos vocês aqui. Agradecendo mais uma vez a todos vocês que nos assistem pela TV Câmara e pelas redes sociais. Agradeço e encerro os trabalhos dessa frente parlamentar. Uma boa tarde a todos. Bom, encerramos agora a primeira reunião, né, da Frente Parlamentar, que trata especialmente sobre o fortalecimento do esporte para pessoas com deficiência física. Vereador, por que o senhor entendeu que é tão importante promover essa primeira reunião, né, essa Frente Parlamentar, pensando nessas pessoas? Primeiro, que assunto, né? Que pauta maravilhosa, que reunião maravilhosa. Essa frente parlamentar já deu, né? Já deu certo, tem tudo para cada vez ser melhorada e dar ainda mais certo. Mas eu sou médico, e como médico cardiologista, a gente sabe da importância do esporte. E tudo que o esporte traz de benefício para as pessoas lá na frente, e não só para as pessoas com deficiência, como todas as pessoas que fazem, né, utilizam-se da prática do esporte, mas as pessoas com deficiência talvez é um tema que me traz ainda mais interesse, exatamente por talvez não estar no patamar, no local que deveria estar. Então isso me traz uma certa indignação, no sentido de pensar que algo a mais pode ser feito. Então, através dessas iniciativas e desse cuidado para essas pessoas com deficiência, e é nesse contexto e com essa ótica que a gente busca fortalecer realmente, né, o esporte para essas pessoas. E a gente viu tanta gente boa, né? Tanta gente boa reunida, falando tanta coisa importante e relevante. Então, assim, realmente, eu estou muito contente com o que a gente observou aqui hoje. Eu tenho certeza que, com a ajuda de todos os nossos colegas aqui, vereadores, com a gestão do prefeito Dário Saad, do vice-prefeito Vanderlei de Almeida, a gente vai conseguir, sim, startar e melhorar as condições para o esporte para pessoas com deficiência. Ou seja, dar visibilidade a essas pessoas que, de fato, se interessam, né? Porque a gente sabe que as pessoas que não têm ali alguma condição especial se interessam também, mas eles também têm esse direito, né? Já que é constitucional, né? E eu sempre falo o seguinte, né?
as pessoas às vezes não se interessam porque não é tão difundido e não é tão passado a essas pessoas. Porque se a gente for notar, tudo na nossa vida, quanto mais difundido, mais propagado, mais cria o nosso interesse. Acho que é notório isso. Às vezes você não gosta de um estilo musical, você começa a escutar muito aquele estilo, você passa a gostar desse estilo. Você não come alguma coisa, você começa a comer, você começa a gostar daquela. E a mesma coisa é isso, esporte para pessoas com deficiência. A gente às vezes não dá valor, não entende. Mas se você começar a ver o ambiente que fica tão mais favorável a essas famílias, a sociedade de maneira geral, essas pessoas vão ter a saúde mental melhorada, vão utilizar menos os hospitais, vão usar menos os postos de saúde. Então isso é uma energia positiva que fortalece toda a sociedade. Então, assim, realmente é trazer essa informação para as pessoas que às vezes hoje desconhecem. E às vezes, por desconhecerem, não tem tanto interesse. Então a gente busca que vocês conheçam, para que vocês tenham interesse e ajude toda a sociedade, que a gente consiga conquistar o patamar que essas pessoas com deficiência merecem, né, contemplar dentro da nossa sociedade. Perfeito, vereador. Já tem a próxima reunião agendada ou ainda não? A gente está ainda vendo, né, exatamente tem que casar as datas com os outros integrantes e tudo mais, mas em breve a gente vai trazer a nova data aí, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, tchau, tchau. Boa tarde a você também que nos acompanhou pelas telas. Então fica aqui, né? Encerramos essa primeira reunião da Frente Parlamentar que trata aí de assuntos envolvendo a prática esportiva, a importância da prática esportiva para as pessoas com deficiência física. Muito obrigada, boa tarde. TV Câmara, Campinas.